Como você vê a si mesmo? Qual é o seu conceito de si mesmo? Acho que todos nós temos um conceito de nós mesmos, sim ou não? Alguns podem dizer, eu sou um bom cristão. Outros pensam, olha, mais ou menos. Outros podem se sentir muito mal, não, eu não sou cristão, não me acho um cristão. E outros podem se sentir a pior pessoa desse mundo. Existem pessoas que se sentem pecadoras, miseráveis, pobres. Como um jovem me escreveu certa vez e disse, Leandro, o meu conceito de mim mesmo é que eu sou um ser humano podre. E eu pergunto, nós somos tudo isso, sim ou não? Sim ou não? Nós somos pecadores miseráveis? Somos. E é importante que reconheçamos isso. Mas, algumas pessoas chegam ao extremo de olharem para si mesmas e dizer assim, não tem solução para mim. Não tem saída, não tem salvação para mim. Lógico que somos pecadores. Todos somos miseráveis, pobres, precisamos da graça de Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Não somos casos sem esperança. Amém por isso? Você crê nisso? Muitos me dizem assim, Leandro, mas eu não sinto isso. Eu não sinto que Deus me ama, eu não sinto que Deus me perdoa. E eu sempre digo, mas você não precisa sentir nada. Você tem que confiar. Deus disse, Deus promete, Deus cumpre. Ou não? Cumpre ou não cumpre? Sim. E se Ele diz, eu perdoo, eu esqueço, eu restauro, eu purifico, Ele faz. E nós temos que confiar nisso. Olhe, por exemplo, para o rei Davi. O rei Davi cometeu algum pecado? Tem certeza? Cometeu. Pecados humanamente, diríamos que hediondos, não é? Mas, quando a Bíblia fala, por exemplo, a respeito de um rei que governou sobre Judá chamado Abias, a Bíblia diz o seguinte a respeito dele, que ele não foi correto diante de Deus, e ele não teve um coração perfeito como o de Davi. Davi foi um homem perfeito? Veja que interessante isso daqui. No conceito humano de perfeição ele não foi, mas no conceito divino ele foi. E disso a gente conclui que Deus perdoou Davi pelo seu pecado, pelos seus pecados, purificou Davi, restaurou Davi, e Davi compôs então um dos salmos mais bonitos de confissão, de arrependimento que nós conhecemos. Qual é? O Salmo 51. Que salmo bonito esse, sim ou não? Olha para Nabucodonosor. Humanamente falando, se eu estivesse lá, eu olharia para Nabucodonosor e diria assim, não tem jeito para um homem desse. Nabucodonosor foi viver como um animal. Quanto tempo ele passou ali? E eu fico pensando, muito bem, 7 anos. 7 anos para arrancar o orgulho do coração desse rei. Teve jeito para Nabucodonosor? Não tem jeito para mim? Não tem jeito para você? Olha para Saulo, o perseguidor dos cristãos, levavam muitas pessoas à morte. Teve jeito para ele? Sim. Não tem jeito para mim e para você? Então somos pecadores miseráveis? Somos sim. Mas não somos casos sem esperança. E nós precisamos clamar a Deus pela restauração, pela purificação, pelo perdão dos nossos pecados. Temos que reconhecer os nossos pecados, porque é um requisito para que Deus haja. E existe um outro requisito. Nós precisamos ir até o trono da graça, certo? Hebreus capítulo 4. Nós precisamos chegar diante do trono da graça, porque não há outro lugar onde possamos encontrar poder para a transformação da nossa vida. Hebreus capítulo 4, o verso 16. Nós vamos ler o texto, mas antes de lermos, eu quero convidar os irmãos mais uma vez a curvarem a fronte, em reverência, para nós pedirmos mais uma vez que o Espírito Santo nos ajude nesse estudo. Vamos orar. Querido bom Pai que está nos céus, nós aprendemos, Senhor, que jamais devemos abrir o Teu livro sagrado sem solicitar a assistência do Espírito Santo. Por isso nós pedimos que Ele se manifeste mais uma vez, como tem feito desde o início dessa programação. Que Ele possa abrir o nosso entendimento, acalmar o nosso espírito, acalmar o nosso coração. Que possamos não apenas entender a mensagem, mas que saiamos daqui felizes de tê-la ouvido e de saber que o Senhor nos ama.
Guarda-nos dos ataques de Satanás. Mantenha ele e os seus anjos subjugados do lado de fora desta igreja, onde é o lugar deles, para que possamos ter a paz do Teu Santo Espírito e ouvir unicamente a Tua voz, ou melhor dizendo, Senhor, continuar ouvindo a Tua voz. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim: cheguemos, pois, de que jeito? Confiadamente, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados quando? Em tempo oportuno. A primeira lição que esse texto traz para mim é que as tentações nunca são vencidas quando elas chegam. A Bíblia diz: chegue ao trono da graça quando? Hoje, dia após dia, para que quando vier o problema, você e eu estejamos prontos. Mas tem um requisito básico para nós chegarmos ao trono da graça, e o texto diz: cheguemos, pois, de que forma? Confiantemente. Ou com confiança ao trono da graça. Não é o que eu sinto, é o que eu sei que importa. Temos que chegar de forma confiante. É como se Deus estivesse dizendo: filho, vem com confiança ao trono da graça. Mas, Senhor, eu fiz isso, eu fiz... Filho, pode vir. Vem com confiança. Sou eu, ele diz. Sou eu. Mas eu quem, Senhor? Sou eu o que perdoa suas transgressões. Sou eu o que apago as suas transgressões e que me esqueço dos seus pecados. Sou eu. Lembra? Sou eu. Sou eu aquele que criou o universo, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que ressuscitou mortos, aquele que fez o sol parar. Sou eu, filho. Você acha que eu não posso transformar a sua vida? Sou eu, então venha. Senhor, mas eu não acho... Venha, filho. Vem com confiança. Tem algumas coisas que não são reveladas para nós, mas que a gente fica pensando, sabe? E tem algumas coisas que eu penso e eu imagino, não tem nada disso escrito, mas eu imagino Leandro, eu, me aproximando do trono da graça. Nesse momento, o pai olha para mim, olha para o filho, e o filho diz: meu sangue, pai, meu sangue, aceita o Leandro. E Deus então dá um sorriso e diz: Leandro, vem, confia no meu filho. E muitas vezes a gente imagina que Cristo precisa interceder por nós, porque Deus está ali sisudo, bravo, e o sangue de Cristo apazigua a ira de Deus contra nós, e que Deus olha para mim e fala: eu tenho que aceitar o Leandro, né? Meu filho morreu por ele, fazer o quê, né? Tem que aceitar. Não. Eu imagino, não está escrito, eu imagino que nesse momento que eu estou diante do trono, Deus olha para Cristo e diz assim: eu quero muito receber ele. Eu quero recebê-lo. E Cristo diz: meu sangue, pai. Meu sangue. Então o pai sorri e diz: Leandro, vem. Confia nele. Pode vir. Mas não importa, Senhor, o que eu fiz? Não. Venha com confiança. Não é uma certeza maravilhosa essa? Um dia um jovem me escreveu e ele tinha alguns problemas para resolver. E depois de conversarmos por algum tempo, ele obteve algumas vitórias e ele me dizia assim: Leandro, a maior bênção que eu descobri na minha vida é que cada dia é uma nova oportunidade da gente começar de novo. Cada dia, você já pensou nisso? Cada dia é uma nova chance da gente começar de novo. Então, o que eu fiz até aqui? Não importa mais. O que importa é o que eu vou fazer daqui para frente. Concordam comigo? Eu costumo imaginar também a volta de Cristo. E ele diz que ele perdoa o pecado e faz o que mais? Esquece. Nós, seres humanos, temos dificuldade de esquecer o pecado. Sim ou não? Principalmente o pecado de quem? Dos outros. Temos ou não temos essa dificuldade em esquecer o pecado dos outros? Mas eu imagino Jesus voltando e eu dizendo a ele assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou digno de estar aqui, eu não mereço estar aqui. E Jesus dizendo para mim: mas por quê? Por que não? Eu digo: Senhor, olha o que eu fiz. O que você fez? Senhor, eu fiz isso da minha vida lá. Não estou lembrando. Não estou lembrando do que você fez.
Esse é o nosso Deus e essa é a promessa que Ele faz para nós. Nós podemos sair daqui hoje com uma folha branquinha. Presta atenção nisso. Como se a gente tivesse acabado de nascer hoje e como se a gente nunca tivesse cometido nenhum pecado. Aproveita esse momento. Eu quero também aproveitar esse momento. Essa é uma maravilhosa certeza. Por outro lado, tem pessoas que têm um alto conceito a respeito de si mesmas. Aqueles que obtiveram um alto grau de conhecimento, de experiências cristãs. Pessoas que fizeram mudanças, que adotaram um estilo de vida orientado pelo céu. Isso tudo é muito bom, é tudo muito excelente, mas existem dois erros comuns que nós, enquanto buscamos a vontade de Deus, o crescimento na graça, nós temos que evitar dois erros muito comuns. E o primeiro erro, eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, o verso 17. Nessa busca de fazer a vontade de Deus em nossa vida, temos que evitar dois erros muito comuns, que é a tendência de todo ser humano, porque nós nascemos com isso dentro de nós. E isso precisa ser arrancado pelo Espírito Santo. Lembre-se de uma coisa, nós precisamos passar por um novo nascimento, porque o primeiro não serve. Nós precisamos de um outro nascimento, um segundo nascimento. Olha o que diz Apocalipse 3,17. O primeiro erro que nós podemos cometer se não estivermos atentos. Diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não, qual é a próxima palavra? Sabes que és o quê? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa carta foi escrita para quem? A igreja de Laodiceia. Quem é a igreja de Laodiceia? Nós é muita gente. Quem é a igreja de Laodiceia? Sou eu. Então essa carta foi escrita para mim. Perceba que Cristo não diz apenas estou a ponto de vomitar-te, ele diz aconselho que você compre. Então, muita gente vai atender ao conselho, e que sejamos nós. Então, eu pergunto, qual é o problema de Laodiceia? Qual é o problema de Laodiceia? Muitos diriam assim, o problema de Laodiceia é a mornidão. Mornidão, Deus pode resolver? Pode ou não pode? Pode. Então, esse não é o problema essencial de Laodiceia. O problema de Laodiceia é que ela acha que é quente demais. E eu pergunto, se eu acho que sou bom demais, que sou quente demais, que sou cristão demais, isso é um problema para Deus resolver? Sim ou não? Sim. Porque Ele não pode agir. Se eu acho que sou bom, não preciso, está tudo bem. Estou rico, estou abastado, não preciso de absolutamente nada. E Jesus ele apresentou uma parábola muito interessante, Lucas capítulo 18. Vamos folhear bastante a Bíblia hoje. Lucas capítulo 18. Aliás, vamos continuar folheando bastante a Bíblia hoje, né? Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, Cristo conta uma parábola nesse sentido. E disse também esta parábola a uns que faziam o quê? Confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Eram justos ou criam que eram justos? Criam que eram justos. E faziam o que mais? Irmãos, há muitos justos hoje em nosso meio, que desprezam os outros. Sim ou não? E um desses pode ser quem? Muito bem. Geralmente a primeira pergunta é fácil de responder, mas a segunda... Tem muito falso cristão hoje, verdade. E um deles pode ser quem? Talvez eu. Então temos que reconhecer a nossa condição. Jesus continua dizendo assim, verso 10. 2 homens subiram ao templo para fazer o quê? Orar. Um fariseu e outro publicano. Observem uma comparação entre os dois. O fariseu era considerado pelo povo o top da santidade. Sim ou não? E o publicano? Era o contrário. Era a escória. O publicano era aquele judeu contratado por Roma para cobrar imposto dos seus próprios conterrâneos, do seu próprio povo. Então veja, fariseu, considerado o mais alto nível de santidade. O publicano, o mais baixo nível da escória humana.
Olha o que aconteceu no verso 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Essa expressão este aqui no original é uma expressão pejorativa de desprezo, ok? Não sou como este aí. Pergunta: era um homem de oração? Sim ou não? Sim. Mas um homem de oração que se encontrava perdido? Sim. Então lembre-se de uma coisa: orar e estudar a palavra é suficiente? Querem ver uma coisa? Lúcifer conviveu com Cristo? Sim. Judas conviveu com Cristo? Sim. E por que ambos se perderam? Porque faltou um elemento: estudo da palavra, oração, e faltou submissão. Porque eu posso ser uma pessoa de oração, eu posso estudar muita palavra e não me submeter a nada que o Senhor me pede, certo? E este era este fariseu da parábola. Eu não sou como este daí. Verso 12, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Faço tudo isso. É interessante que Jesus disse que quando nós jejuarmos, nós deveríamos fazer o quê? Lavar o rosto, pentear o cabelo, para quê? Para que ninguém perceba que a gente está jejuando. E aí diz que o teu pai que vê em secreto. O que significa essa expressão em secreto? É o teu pai que vê o secreto do seu coração. E esse fariseu, não, ele estava ali ostentando a sua santidade. Agora eu pergunto, por que esse fariseu se sentiu diferenciado? O top, o maioral. Porque ele estava se comparando com quem? Com quem? Com os outros, com aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele. Sabe qual é o perigo disso? Muitas vezes, quando a gente vai se comparar com os outros para testar ou medir o nosso cristianismo, a gente procura aqueles que parecem mais frios na fé. É ou não é? E quando eu me comparo com alguém que é frio, o morno parece o quê? Quente, parece que está bom. Mas quando eu olho para aquele que é verdadeiramente quente, Cristo, o que acontece com o meu cristianismo? Arreia. E eu percebo que eu tenho muito a caminhar ainda para ter a semelhança com o Senhor. Onde que o orgulho começou, irmãos? Onde que teve origem isso? No céu com Lúcifer. E Lúcifer, ele se orgulhou da sua formosura. Não é isso que diz Ezequiel 28? A sua formosura. Alguém aqui já se olhou no espelho e... até que eu sou bonitão, né? Olha, eu sou um bom pregador. As pessoas me seguem. Olha, eu sou um missionário. Estou dando a minha vida por Cristo, pela obra do Senhor. Até que eu sou bonzinho. Sou inteligente, enfim. Quando a gente olha para Lúcifer, a gente entende de onde vem a obsessão pelo louvor dos homens. A obsessão por reconhecimento. Somos assim ou não? Muitas vezes eu, como um líder de igreja, trabalho o ano inteiro, suo muito, faço muita coisa. No final do ano eu digo assim, poxa, ninguém nem um obrigado, nem um reconhecimento. Irmãos, nós merecemos reconhecimento? A gente merece alguma coisa? Sim, a gente merece. Merece. O que a gente merece? A morte eterna. Isso é mérito nosso, tá? Isso é mérito nosso, não, a morte eterna. Isso eu mereço. Então, na obra de Deus, nós não merecemos nada. Tudo que nós fazemos é por resposta de amor e gratidão ao que Ele já fez. E como foi dito muito bem aqui, tudo que façamos ainda é pouco diante do que Ele fez por nós. Separa um tempinho quando você voltar para casa e leia o capítulo O Getsemane, de O Desejado de Todas as Nações, para nós entendermos um pouquinho do que foi esse sacrifício, muito maior do que questões físicas, sofrimento físico. Cristo quase não sentiu isso. Então não merecemos nada, e essa obsessão por reconhecimento, louvor, glória dos homens, vem de Lúcifer, vem de Satanás. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo escreve, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, no verso 12. Paulo era um bom cristão? Você teria a coragem de dizer que Paulo era um bom cristão? Sim ou não? Eu diria, tranquilamente.
Um verdadeiro cristão deu a sua vida por Cristo, literalmente. E olha o que ele diz no capítulo 10, no verso 12 de 2 Coríntios. Porque não ousamos classificar-nos, ou seja, nos colocar em alguma classe. Não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a quem? A si mesmos. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Essa expressão, se medem a si mesmos, se comparam consigo mesmos, significa uma pessoa que usa a si mesmo como padrão para medir todo o resto. Será que todos nós nos arriscamos muitas vezes a usar a nós mesmos como padrão? Olha, eu não faço mais tal coisa, mas o Wellington ainda faz, então logo eu estou num patamar superior do que ele. O orgulho. Provérbios, o sábio diz assim, que um outro te louve e não a tua própria boca. Que outra pessoa te louve, não você mesmo. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Na verdade, eu já contei aqui em eventos passados, mas eu quero repetir e aqueles que não estavam vão conhecer um pouco da nossa experiência. Em 2010, aproximadamente, minha esposa e eu ainda morávamos em São Paulo, região ali do Capão Redondo, a professora Marisa conhece bem a região, e nós estávamos começando um ministério. Começando. E não foi algo que a gente planejou, vamos nos tornar... Não, aconteceu. Eu estava estudando um assunto e eu disse, eu queria compartilhar isso com a igreja. E eu fui e preguei. E dali começaram a vir convites. A gente se mudou então para onde moramos hoje, lá no Espírito Santo. E aí começaram a vir convites no Espírito Santo. De repente começaram a vir convites para fora da cidade onde a gente morava, para outra cidade do Espírito Santo. O que aconteceu com o coraçãozinho? Daqui a pouco começou a vir convite de fora do estado, para outros estados. E o coração? Estamos progredindo na carreira, né? Estamos ficando bem. De repente vieram convites para fora do país. Uau, estamos fazendo semana de oração fora do país. A gente é bonzinho até, né? Que coisa boa. E de repente eu caí em mim mesmo e pensei, Senhor, peraí, eu não posso me orgulhar dessas coisas. Quantos aqui concordam comigo que essa é uma das grandes tentações na vida de um pregador e de um missionário? Se orgulhar do que faz. Eu sei o que eu estou falando, tá? Eu sei o que eu estou falando. Então eu disse, Senhor, eu preciso de alguma ferramenta para eu não me orgulhar, para eu me manter tranquilo, calmo, humilde. A irmã White disse que ela temia se orgulhar do ministério. E o anjo disse a ela, fica tranquila, porque Deus permitirá tantas provações na tua vida que você vai permanecer humilde. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele pode responder. Senhor, me dá paciência. Deus não dá paciência. O que Ele dá? Circunstâncias para a gente exercitar a paciência. E quando nós temos o discernimento espiritual, a gente reconhece isso. Quer ver uma coisa? Imagina que minha esposa e eu estamos nos arrumando para ir para a igreja e eu vou pregar. De repente, eu falo alguma coisa em casa que aborreceu minha esposa. Qual é a inclinação humana? Não é responder? Mas ela percebe uma coisa, espera aí, existe um conflito. Meu esposo está saindo para pregar. Se eu retrucar agora, a gente pode o quê? Acabar discutindo. Acabou. Então ela viu que precisava exercitar a paciência naquele momento. Deus deu uma oportunidade. Ela então se controla, se guarda e a gente conversa depois. Entendem? Deus dá circunstâncias. E a gente tem que entender que certas coisas que acontecem na nossa vida são ferramentas de Deus para nos exercitar nos frutos do Espírito. Então a gente tem que saber como reagir a essas coisas. Pois bem, eu estava ali organizando as coisas. Como é que eu vou fazer? Já sei, para eu não ficar orgulhoso. Eu vou aceitar todos os convites que me fizerem, não importa de onde. Então, se me convidar para pregar no NASP, eu vou. Se me convidar para pregar numa igrejinha pequenininha, lá na periferia, eu vou. Pronto. Aí eu vou me manter o quê? Um equilíbrio entre o orgulho e a humildade, entendeu? Vou manter o equilíbrio. E eu fiz isso. Um dia nós fizemos uma programação, um final de semana, numa igreja que tinha 9 membros. 9 membros. Um dia nós fomos convidados a pregar numa igreja na periferia do Rio de Janeiro.
Era um lugar tão assustador que nós pegamos o Uber do aeroporto até chegar próximo à igreja, já era noite, e o Uber disse assim para a gente, o motorista, daqui para frente vocês podem descer, não vou lá não. E nós fomos, uma igreja que era praticamente um corredorzinho, não tinha janela, espremida entre barracos. Fomos, pronto, eu vou ficar humilde, atendendo todos esses convites, igrejas grandes ou pequenas. No final daquele ano, que eu fiz esse propósito, eu estava sentado ali, organizando a minha agenda do ano seguinte, vendo a agenda do ano anterior. Eu fui nessa igreja aqui, né? Periferia do Rio. Lugar perigoso, esquisito. Não é qualquer um que vai nessa igreja não, viu? Tem gente aí, ó, que só prega igrejona. Não é qualquer um que iria nessa igrejinha de Salvador aqui, na favelinha aqui. Não, de jeito nenhum. O que o diabo fez comigo? Ele me levou a me orgulhar da minha humildade. Vocês entendem como o inimigo é sujo e sutil? Um dia uma moça me escreveu e disse assim, irmão Leandro, eu sou cantora e eu canto muito na minha igreja e eu queria saber como é que eu faço para não me orgulhar? Porque quando eu vou cantar, vem aquela coisa assim, sabe, de as pessoas estão me admirando e eu me preocupo para não desafinar, porque as pessoas estão me vendo e eu não posso passar vergonha. Como é que eu faço para não sentir orgulho disso? Qual é a estratégia? Eu já tinha aprendido a lição, comigo mesmo. E eu disse a ela, irmã, não existe estratégia, só existe poder. E Jesus disse, qual é a única ferramenta? Ele falou assim, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não existe estratégia para ser humilde. Nós nascemos orgulhosos, isso está em nosso gene, por isso um novo nascimento, porque o primeiro não serve, está estragado. Não existe estratégia para sermos humildes, é só a convivência com Cristo e clamar a Ele sendo sincero, Senhor, eu sou o arrogante, eu sou o orgulhoso, não mente para o Senhor. Eu não consigo, eu estou indo lá na frente pregar agora e eu estou aqui pensando, eu vou dizer algo para impactar, para as pessoas verem a minha retórica, como eu prego bem. Senhor, me ajuda, não dá, eu não consigo, não tem como. E será que Deus atende essa oração? É claro que Ele atende. Isso não vem de nós, irmãos, é impossível. Nós somos pessoas arrogantes e orgulhosas por natureza. É só o poder do Espírito Santo para arrancar isso de nós, e tem que ser um clamor nosso dia e noite, arranca de mim, Senhor, o orgulho que está no meu coração. Porque isso vem de Satanás. Isso vem de Satanás. Veja, olha para Cristo. Cristo, Deus Todo-Poderoso, o Senhor se tornou um servo. A Bíblia diz que Cristo, Ele teve que aprender a obedecer. Já viu esse texto? Por que Ele teve que aprender a obedecer? O Deus Todo-Poderoso, Ele mandava ou Ele obedecia? Ele é quem dava as ordens. Mas o Deus Todo-Poderoso, autor ou dono de toda a autoridade, Ele se rebaixou a um servo que teve que aprender a obedecer. E quantas vezes Jesus quis resolver uma situação usando o seu poder divino que Ele tinha, mas Ele se limitou à vontade de Deus. Então, quando Ele pede que façamos algo, Ele sabe o que Ele está falando. Ele já passou por algo assim. Como dissemos, existe uma coisa que a gente merece, a morte eterna. Esse é o nosso mérito. E deixa eu falar uma coisa importante, preste atenção nisso. Por melhores que sejam os nossos atos, por melhor que seja a nossa conduta, por melhor que seja o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, nada disso é aceito pelo Pai, se não estiver lavado pelo sangue de Cristo e coberto pelo manto da justiça perfeita que só Ele tem. Querem ver? Vou ler um texto para vocês do Espírito de Profecia. Os serviços religiosos, as orações, o louvor, a confissão penitente do pecado ascendem dos verdadeiros crentes. Está falando de quem? De mundano? Está falando de quem?
de verdadeiros crentes, essas coisas ascendem como incenso ao santuário celestial, mas, passando pelos canais corruptos da humanidade, estão tão contaminados que, a menos que sejam purificados pelo sangue de Cristo, nunca serão de valor para Deus. Sabe o que significa? O melhor que façamos precisa ser purificado pelo sangue de Jesus. Precisa ser coberto pelo manto da sua justiça perfeita. Senão o Pai não aceita. Somos dependentes ou não somos? Completamente. A irmã White diz mais: todas as nossas ofertas, olha só, quantas ofertas? Todas as nossas ofertas precisam ser aspergidas com o sangue da expiação. Todas. Ah, mas eu sou bom, eu tenho feito coisas corretas. Sem o sangue de Cristo para limpar, o Pai não aceita. O sangue de Cristo para limpar principalmente o quê? Porque o nosso problema, irmãos, não é exatamente o que nós fazemos. Nosso problema é o que nós somos. O que nós somos. Nosso mérito é nenhum. Então, por que a gente fica orgulhoso do que somos? Do que fazemos? Por que desprezar o irmão que cai, que tropeça? Por quê? Olha um outro texto interessante. Quanto mais claras as suas visões da grandeza, da glória e da perfeição de Cristo, tanto mais vividamente verão a sua própria fraqueza e imperfeição. Está vendo o problema? Por que eu me sinto bom demais? Porque eu me comparo com quem? Com os outros. Então, quando eu olho para Cristo, a minha imperfeição e fraqueza vão se tornar mais claros. Não terão nenhuma disposição para dizer que tem um caráter impecável. Aquilo que neles tem parecido correto e conveniente aparecerá em contraste com a pureza e glória de Cristo. E sabe qual é o resultado? Veremos que tudo isso que temos é indigno e é corrupto. Até as coisas boas. A irmã White diz mais. Aqueles que se dão ao trabalho de chamar a atenção para as suas boas obras, tem muita gente assim hoje? Chama a atenção para as suas boas obras e um deles pode ser quem? Pode ser eu, tem que estar atento. Aqueles que se dão ao trabalho de chamar a atenção para as suas boas obras constantemente, falando de seu estado sem pecado, esforçando-se por salientar as suas conquistas religiosas. Tem pessoas que se esforçam para mostrar para todo mundo o que tem feito. E um deles pode ser eu. Com isso, essas pessoas apenas estão enganando o seu próprio coração. Veja, o homem verdadeiramente justo anda inconsciente de sua bondade e piedade. Que interessante. É natural para ele fazer essas coisas. Tanto que quando Cristo perguntar, ou quando Cristo vier, ele dirá, olha, você fez muito bem, você me visitou, você fez isso e isso. Qual vai ser a resposta dos salvos? Quando que a gente fez isso? Eles nem percebem, é natural. Eles não ficam se esforçando para mostrar às pessoas que são bons cristãos. Um dia eu ouvi uma frase que dizia assim, se você precisa se esforçar para mostrar que você é uma dama, provavelmente é porque você não é. Faz sentido? Então, se eu preciso me esforçar para mostrar às pessoas que eu sou cristão, muito provavelmente é porque eu não sou. A irmã White continua dizendo assim, olha só. O princípio religioso tornou-se o motivo de sua vida e conduta. Está falando dessas pessoas que não ostentam nada. Elas vivem a vida cristã. E é-lhes tão natural produzir frutos do Espírito, como para a figueira produzir figos, ou a roseira carregar-se de rosas. É natural. Sua natureza está tão inteiramente imbuída do amor a Deus e ao próximo, que faz as obras de Cristo com espírito voluntário. Todos os que entram na esfera de sua influência percebem a beleza e fragrância de sua vida cristã, ao passo que ele próprio está inconsciente disso. Uau, interessante isso aqui, né? Está inconsciente disso. E ela ora pedindo luz divina, ela ama andar na luz divina, sua comida e bebida é fazer a vontade de seu Pai Celestial, sua vida está escondida com Cristo em Deus, contudo, ela não se jacta, ela não se gaba disso, nem parece ter disso consciência. Deus sorri para os humildes e meigos que seguem de perto as pisadas do Mestre. Deus sorri para essas pessoas humildes. Os anjos são atraídos a eles e apreciam demorar-se ao seu redor. Ouviram isso?
Deus sorri para os humildes, meigos, mansos. E os anjos gostam de ficar perto deles. Como é que pode? Ela diz mais: eles podem ser passados por alto, como indignos de consideração, por aqueles que alegam exaltadas conquistas e se deleitam em tornar preeminentes as suas próprias boas obras. Esses humildes podem ser desprezados por esses que se acham muito, mas os anjos celestiais curvam-se amavelmente sobre eles e são como uma parede de fogo ao seu redor. Quem são esses? Os humildes, os mansos, os que buscam ao Senhor com sinceridade de coração e que desejam ser mais e mais parecidos com Jesus. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Tem tanta coisa para mudar. E quando você começa a investigar a sua vida, você começa a descobrir tanta coisa e dá tanto trabalho que não sobra tempo para vigiar a vida dos outros. Eu não estou pregando aqui a síndrome de Caim. Deixa o meu irmão lá, tanto faz. Não, não é isso. Mas você concorda que há pessoas que vigiam a vida dos outros e sentem prazer quando alguém tropeça? Sim, e um deles pode ser quem? Pode ser eu. Eu posso não exteriorizar isso, mas o nosso problema está aqui no coração. Agora tem um segundo erro que nós podemos cometer. Então, qual é o primeiro erro? O orgulho. A gente se achar bom demais porque faz algo, porque somos diferentes e etc. O orgulho, isso é um problema. O segundo erro está associado ao orgulho. Qual é? Olha para mim. Eu sou um cristão, eu sou adventista, eu devolvo meu dízimo fielmente, eu dou estudo bíblico, eu sou missionário, eu me alimento de uma forma diferente, meu vestuário, minhas formas de lazer. Isso que é um cristão. Pensa num atleta. Você já viu a cena de um atleta correndo, um maratonista, por exemplo? E no meio da maratona ele para dar uma olhada para trás para ver quão avançado ele está e quão na frente dos outros ele está. Você já viu um atleta fazer isso? Ele não faz. Ele não tem tempo para isso. Ele não tem nem visão para isso. Ele olha para onde? Para frente, para frente, para frente. É muito bonito, irmãos, e é muito alegra o nosso coração quando a gente olha para trás e vê as mudanças que houveram na nossa vida. De repente, eu era uma pessoa extremamente violenta, hoje eu sou uma pessoa mais paciente. Isso é bonito, isso nos alegra, porque é o trabalho do Espírito Santo. Eu estava conversando com alguém aqui, hoje, e a pessoa me disse algo do que fez na vida passada antes da conversão. Eu olhei para ela e falei, não é possível. Como Deus transforma as pessoas? Você foi assim? Não é possível. Então Deus, Ele transforma. Mas tem um detalhe. Podemos estar felizes pelo nosso progresso. O que a gente não pode é estacionar. Deixa eu dar um conselho para vocês. Nunca se sinta satisfeito com o que você é. Com o que você alcançou. Temos que buscar o quê? Mais. Cada dia mais. Precisamos resistir a essa inclinação de estarmos satisfeitos. Porque o dia que eu bater no meu peito e falar, eu alcancei o ideal de Deus, pronto, acabou. É o início do quê? Da decadência, da queda. Sempre mais, sempre mais. Na vida espiritual, o verdadeiro cristão nunca está satisfeito. Ele sempre está buscando mais estudo da palavra, mais tempo em oração, mais distância das coisas do mundo, mais renúncias e sacrifícios. E preste atenção nisso, mais amor pelos seus irmãos. Mais amor pela sua igreja. Eles não querem ver seus irmãos caindo. E se os irmãos caírem, eles querem ver seus irmãos levantando. E eles vão lá para ajudar. Eles não querem ver a sua igreja fechada, rejeitada, falida. Eles querem ver a sua igreja reavivada. E eles trabalham por isso. E isso vai acontecer. Amém? Vocês confiam nisso? Amém por isso. Isso vai acontecer. Eles querem mais, eles querem frutos do Espírito, eles querem mais de Cristo, mais parecidos e mais parecidos. Posso te dizer uma coisa? Para de olhar para os lados, sabe? Para de olhar para os irmãos. É uma comparação ruim, falha, enganosa. Não olha para o lado, olha para cima. Não olha para os irmãos, olha para Jesus.
Nós temos que evitar essa presunção de achar que já alcançamos o topo da experiência cristã. Cuidado com isso. Quer ver o que Paulo escreve aos Filipenses sobre isso? Olha que interessante, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Quem está dizendo isso aqui, especificamente? Paulo. Verso 13 diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo o quê? Que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele continua dizendo no verso 15, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus também vos revelará. Interessante, Paulo diz no verso 12, eu não sou perfeito. E no verso 15, ele diz o quê? Eu sou perfeito. Paulo era perfeito ou não era? É que muitas vezes o nosso conceito de perfeição que está equivocado. O conceito de perfeição bíblica é, nós podemos ser perfeitos em cada etapa. Querem ver uma coisa? Imagina uma mãe que vai para a maternidade e sai de lá com o bebezinho no colo. Ela pergunta, e aí, doutor? O doutor diz assim, seu bebê é? Perfeito. Mas ele anda? Tem dente? Consegue comer sozinho? Ele consegue segurar as necessidades básicas ali? Não. Tem que usar fralda. Como que o senhor vai dizer que esse bebê é perfeito? Olha um monte de defeito que ele tem. Eu pergunto, esse bebê tem defeito? Ou ele é perfeito? Ele é perfeito, mesmo com essas limitações. Por quê? Porque é o que se espera dele nessa fase. Agora, e se o bebê crescer... E esse bebê agora tem 20 anos de idade, não anda sozinho, não tem dente, não tem cabelo, não fala. Espera aí, essa pessoa está o quê? Doente. Por que eu estou usando essa analogia? Porque nós podemos ser perfeitos em cada etapa, não significa que nós somos perfeitos. Entendeu? É o que Paulo está dizendo. Nós temos que avançar sempre, sempre, porque o processo chamado santificação é algo que dura quanto tempo? É a vida toda. Então, nunca nos sintamos satisfeitos. Busque sempre mais. O comentário bíblico adventista sobre esse texto de Paulo diz assim, ó, Paulo sabia que as vitórias passadas, por mais gloriosas que fossem, não eram suficientes para garantir segurança presente ou futura. Ele fixou os olhos na meta da vida eterna, na herança do mundo por vir. O competidor não deve desviar o olhar por causa de aplauso ou insulto. O diabo tenta nos destruir na nossa carreira cristã. Se ele não consegue destruir pelo insulto, pelas críticas, ele tenta destruir pelo quê? Parabéns, hein? De um lado ele diz assim, você não presta, não vale nada. E se você diz, não, eu valho sim. O sangue de Cristo foi por mim. E ele diz, é verdade, viu? Pensando bem, você até que é bom. Entende os dois extremos que ele nos leva? Que nós precisamos cuidar com isso? Outro texto de Paulo, 1 Tessalonicenses, só ver algumas páginas, capítulo 4, verso 1. Diz assim, a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais fazer o quê? Progredir cada vez mais, diz a palavra de Deus. Palavras do Espírito de profecia. O eco da voz de Deus chega a nós dizendo sempre, santo, mais santo ainda. E a nossa resposta deve ser, sim, Senhor, mais santo ainda. Devemos subir mais alto e mais perto do céu em nossas aspirações. Busque as coisas que estão acima. Podemos e devemos respirar uma atmosfera mais pura e saborear alegrias mais celestiais. A mão perfurada de nosso divino mestre dá o sinal para subirmos mais alto. Entendem o problema de estarmos satisfeitos? Porque a gente começa a se achar melhor do que os outros.
e a gente não enxerga que ainda há um longo caminho a percorrer pela frente. Existe um belo hino no nosso inário, eu não sei qual é o número do inário novo, mas ele diz assim: mais força me inspira, mais ódio ao mal, mais calma nas lutas, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais dedicação, mais gozo em servi-lo, mais consagração, mais. E o hino continua dizendo: mais justo me faze, mais sábio, Senhor, mais firme na causa, com zelo e fervor, mais reto na vida, mais triste ao pecar, um filho submisso, mais pronto em amar. Mais puro me faze, mais santo em Jesus, mais de sua graça, mais perto da cruz, mais rica esperança, mais fé e poder, para sempre servir-te e te obedecer. Mais. Irmãos, minha esposa e eu vivemos uma experiência, e ainda estamos vivendo. Um dia, a nossa vida era muito diferente dessa. Vivíamos completamente perdidos dentro da igreja. Meus pais sabem o que eles tiveram que passar comigo. Nós nos casamos, continuamos a nossa vida, sabe? De ir à igreja apenas, não tínhamos nenhuma comunhão com Deus. Mas um dia a gente tomou algumas decisões na vida. Nós tomamos algumas decisões e percebemos uma coisa: a gente tomava uma decisão e colocava aquilo em prática e lutava para manter aquilo. E de repente os nossos olhos se abriam para a gente enxergar, sabe o quê? Tinha mais uma coisa. Então a gente ia, digamos, atrás daquela coisa. Senhor, por favor, me ajude a vencer isso aqui, como é difícil, e aquela luta constante, diária, e meses e anos, e de repente a gente consegue resolver isso daqui. Nossos olhos se abriram. E sabe o que a gente descobriu? Mais uma coisa. Isso acontece só comigo? E parece que quanto mais a gente busca, os nossos olhos se abrem mais e a gente enxerga que tem mais coisa. Por isso eu repito e grave isso: quando nós olhamos para nós mesmos, é tanta coisa, é tanto trabalho, que não dá tempo de ficar vigiando a vida dos outros. Não dá tempo. Mas a gente precisa progredir. Eu gostaria de convidar o pastor Eduardo, que ele fizesse essa oração por nós, como ungido do Senhor, que Ele coloque a sua mão sobre nós e nos abençoe, e que o Espírito Santo nos use, nos fale e nos transforme. Antes da oração, Filipenses 2, que aprecio muito, diz assim: há uma exortação da parte do apóstolo Paulo a esta igreja, aos membros desta igreja de Filipos. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos nos ajoelhar e orarmos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, expressamos a nossa gratidão pelo alimento que o Senhor nos concedeu aqui nesta manhã, mais uma vez. Através do estudo sistemático da Bíblia, a lição, numa recapitulação, como também no segundo momento, o pão do culto divino, onde o Senhor usou também o nosso querido irmão Leandro, que nós possamos entender de que não tem outra coisa a fazer a não ser dependermos do Senhor, buscarmos ao Senhor dia após dia. Caso contrário, nós vamos fraquejar e nós não vamos desejar este mais e mais, como nos foi apresentado nesta manhã.
E nós precisamos crescer em Cristo, mais e mais, até a manhã gloriosa, onde o Senhor há de nos revestir da sua glória. Aqui estamos na qualidade de teus filhos, pecadores que somos, limitados e merecidos, mas a nossa gratidão pelo plano de redenção que nos alcançou e ao mesmo tempo nos comissiona para que outros possam também ter a mesma oportunidade que tivemos. Sejamos esses instrumentos nas tuas santas mãos. Mas antes, porém, nós precisamos ser teus servos, nós precisamos nos humilhar diante de ti todos os dias, nós precisamos honrar o teu nome. O que precede a honra é justamente essa humildade. Assim como os apóstolos, os discípulos almejavam posições especiais no reino, que na sua mente secularizada, mundana, assim alimentava. Mas Jesus falou algo muito interessante: se nós realmente queremos ser o primeiro, devemos ser o último e servo de todos. Impomos nossas mãos aqui em relação a esses que se encontram na escola de profetas, nesse cantinho especial, com o intuito de se consagrarem, de serem reavivados no Senhor, fortalecidos em sua fé. Eles vieram novamente renovar aquilo que outrora havia acontecido no seu batismo. Eles vieram com o intuito de buscar o teu Santo Espírito em seu batismo, para que a cada dia eles possam dar continuidade ao crescimento espiritual e o cumprimento da missão. Perdoa pelos nossos pensamentos, palavras e ações, e que nós possamos nos conscientizar de que devemos desejar esta água e esse pão da vida que é Jesus Cristo, para que a cada momento de nossa vida possamos galgar, subir cada degrau rumo à Canaã celestial. Ó Deus, precisamos realmente entender de que o Deus do céu está à nossa disposição para nos ajudar a dar continuidade a essa jornada tão árdua, tão difícil. No entanto, com Cristo, nada do que possa acontecer, independente das circunstâncias, nós seremos mais que vencedores. Nós vamos sobrepor todo e qualquer obstáculo. Possamos pensar sempre no Deus que tem 1000 maneiras para sanar os problemas de cada um de nós, e que nós possamos colocar a nossa mente na fonte da sabedoria que é Deus, para que entendamos e as coisas sejam claras para nós, de que Deus está aí instruindo, fortalecendo e nunca vai nos desamparar. Agora, nós não podemos realmente nos vangloriar, nos orgulhar de que o fato de estarmos aqui fazendo parte de uma comunidade que não é dona da verdade, mas possui toda a verdade. Que venhamos a nos achar que somos melhores do que os demais. Nós oramos por essa igreja e por todas as igrejas no mundo, pois o Senhor tem os seus lá também. Como diz o grande conflito, que o maior número do remanescente não está aqui dentro, mas está lá fora. E nós cremos assim. Toma em tuas santas mãos, transforma, modela, que teu Santo Espírito, como uma esponja, possa tirar as arestas do nosso coração, que são pecaminosos, que nos afastam e nos distanciam mais e mais do Senhor. A questão não é a gente pecar, a questão é não nos arrependermos, confessarmos imediatamente. Nós somos propensos, infelizmente, mas nós temos um Deus que nos justificou ali na cruz. Nos convida a entrar nesse processo de santificação, para que quando Jesus voltar, sejamos revestidos da glória dele. Continua com esse retiro espiritual e que todos saiam daqui fortalecidos no Senhor. Rogamos essas bênçãos, te agradecemos, colocando-os todos em tuas santas mãos, no nome do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito. Amém.